Estamos falando sobre as 5 solas, né? 5 somentes da reforma. Agora está um pouco mais fácil, depois de que foi explicado nos domingos passados, o valor dessas afirmações, né? Somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé. Mas somente a Deus a glória. Qual a importância dessa afirmação? Por que ela foi tão necessária e por que ela ainda é necessária, principalmente, né, hoje, na época que nós vivemos? Bom, a resposta a essa pergunta é também um dos pontos centrais da teologia reformada, um dos conceitos básicos da reforma protestante. É a razão da existência humana. Por quê e para que existe o homem? Aquela velha pergunta da filosofia, né? Quem sou eu? O que faço aqui? Para onde vou? As perguntas que atormentam a humanidade. Bom, os reformados responderam: o homem existe porque Deus o criou, e o criou para a sua própria glória. O breve catecismo de Westminster diz: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Então há algo mais aqui. Nós existimos, somos prova do poder de Deus, somos prova da grandeza de Deus. E Deus nos criou também para termos um relacionamento com Ele, onde as nossas mais profundas necessidades fossem supridas nele. Sim, Deus nos criou com necessidades, mas Ele providenciou um meio que cada uma delas fosse suprida, cada uma delas fosse atendida. Alimento, saúde, tantas coisas que nós precisamos, abrigo. Deus cuida disso também, se importa com isso nas nossas vidas. Mas acima de tudo isso, é o significado, é o propósito, é a razão de existência. A gente precisa disso, a gente anseia mais do que as outras necessidades materiais. Basta uma olhada na Bíblia, logo descobrimos, né? Em Isaías 43:7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, eu os formei e também eu os fiz. É maravilhoso entender isso, que tem um propósito na vida humana. Quando nós olhamos as coisas incríveis que a humanidade já fez, as grandes construções, as grandes obras, você fica impressionado com tanta capacidade, né, com tanta engenhosidade. É dom de Deus, capacidade que Deus deu ao homem de fazer tudo isso. Isso reflete também a glória dele, reflete a grandeza de Deus, em dons que foram dados a nós. Quando Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, Ele firmou um abismo entre os homens e todas as outras criaturas. Do ponto de vista de Deus, o homem é a forma de criação mais elevada. Sim, não é eu querendo se achar mais, não. Mas Deus nos deu a honra de seu Filho vir em forma humana. O próprio Deus se fez homem, mostrando a sua identificação conosco, querendo revelar novamente o que é ser humano, o que é verdadeiramente ser humano, plenamente humano. O próprio Deus veio aqui para nos mostrar isso. Tem algo no homem que corresponde a algo em Deus. É uma ligação que nenhuma outra criatura possui. Assim, para conhecer e compreender completamente o homem, na verdade, nós precisamos chegar a um conhecimento mais íntimo de Deus. Quanto mais aprendemos de Deus, quanto mais aprendemos de Cristo, mais aprendemos sobre nós mesmos, sobre o que Deus quer de nós, sobre o que Ele tem para nós, sobre tudo que nós deveríamos ser ou fazer. Poderíamos falar tudo sobre alguém, fazer uma biografia completa da vida de uma pessoa, falar tudo que ela já fez, como viveu, tudo. Vai chegar uma hora que vai esgotar, não vai ter mais o que falar dessa pessoa. A única coisa que vai restar é dizer que Deus o criou.
Foi Deus que lhe deu um certo tipo de vida, certos hábitos, um certo ambiente em que ela foi criada. Ou seja, tudo vem de Deus. Ele é a origem de tudo. O homem não é como as outras criaturas da criação de Deus. Cada criatura permanece no próprio ambiente e vive o tipo de vida que Deus deu para ela, fazendo aquilo que ela foi criada para fazer, dia após dia, cumprindo o propósito para o qual foram criadas, sendo elas mesmas, ali onde Deus as deixou. O homem é a única criação que está fora do lugar. Vocês sentem isso? Você pode estar em qualquer lugar, mas ali parece que ainda não é o seu lugar. Nós somos criados para viver num jardim. Deus criou esse lugar especial para a gente, mas nós nos afastamos dele. Perdemos esse privilégio. E aí ficamos o tempo todo tentando construir, tentando recuperar essa glória. Então, você olha mundo afora, você vê grandes construções, grandes cidades, tantas coisas maravilhosas, grandes jardins. O ser humano tentando recuperar essa glória que foi perdida, lá no início, lá na criação. Por que fazemos isso? Por que não vivemos, em plena harmonia com a natureza, como se diz, como qualquer outros animais? Nós temos essa necessidade de transformar o ambiente que a gente vive, a gente não consegue. Mesmo os índios, a gente pensa assim, o povo indígena vive em plena harmonia. Não, eles precisam derrubar a mata, eles precisam explorar ali, precisam caçar, não está tudo pronto para eles. Mesmo com toda a adaptação que eles têm ali naquele local, mas eles ainda precisam mudar. Existe em nós essa busca, eu preciso de mais, eu preciso de mais. É uma necessidade de recuperar essa glória que foi perdida. Imagine que você está lá no campo, naquela zona rural bonita. Acho que todo mundo aqui já foi. Itajaí tem uma zona rural bonita. Então você olha aquela paisagem, o gado no pasto. Aí você comenta com a vaquinha lá, olha que bela paisagem. Aí ela responde para você, muito. Não vai falar nada. Ela não fala. Ela não tem essa capacidade, ela não foi criada para isso. Ela vai ficar lá ruminando capim, que é o que Deus fez ela, cumprindo o propósito da vida dela. O ser humano é o único capaz de fazer isso, de olhar a criação de Deus, de contemplar, de admirar e dizer, Deus, isso é maravilhoso. A gente é o único ser que tem essa capacidade de corresponder a Deus, de responder a Deus, de apreciar as coisas. Isso está em nós. É uma necessidade humana. Você ouve uma música bonita, o que você faz? Para alguns é até meio natural, é difícil segurar, Começa a balançar no ritmo. Alguns assoviam, querem fazer lá um improviso junto. Que música legal, que música bonita. Você se alimenta, você aprecia uma comida bem feita, saborosa. É difícil dizer assim, Não, a gente tem essa necessidade de dizer, puxa, que gostoso, que alimento bem feito. A gente tem essa necessidade interior de expor isso, de expressar isso, de apreciar as coisas que Deus fez e nos deu. O ser humano é o único que é capaz disso. Nós somos os únicos capazes de olhar a criação e ver a mão de Deus, ver o poder de Deus nas grandes coisas, nas grandes forças da natureza, mas também o capricho, o zelo de Deus, a delicadeza de Deus nas coisas mínimas, em mínimos detalhes. Como o pastor leu aqui no início, os céus declaram. A gente olha o universo, a grandeza. Não tem fim, quanto mais se observa, mais coisas se descobrem. Nós somos os únicos capazes de apreciar isso e dar a Deus a glória que é devida ao nome dEle. Apreciar a criação do Senhor. Deus criou o homem com uma alma. E nessa alma está essa capacidade de conhecer a Deus e ter com Ele comunhão. Uma experiência diferente dos anjos. Sim, Deus criou outros seres celestiais. São inteligentes,
têm vontade própria, pensam, são parecidos conosco em algumas coisas, mas são diferentes. Não tem esse corpo como nós aqui, né? Mais frágil, com certas necessidades. Não pense que um anjo precise se alimentar, ou sinta frio, ou sinta qualquer necessidade. Ele foi criado em plenitude, em plena satisfação, sem precisar de nada, vivendo para sempre na presença de Deus. A experiência máxima, né? Contemplando Deus face a face. A gente não. A gente nasce com essa possibilidade de conhecer, de experimentar Deus, de caminhar com Deus, de descobrir Deus em nossas dificuldades, em nossas necessidades, nossos problemas. Ter experiências com Deus, onde Deus nos mostra: estou cuidando de você, estou te dando o que você precisa, e mais ainda, né? Que todos nós podemos dizer: Deus nos dá muito mais, às vezes, do que nós precisamos. Podemos ter essa experiência de caminhar com Deus passo a passo e descobrir o Senhor nessa caminhada. E parte da nossa experiência de adorar é elevar os nossos pensamentos, sermos dirigidos pelo Espírito Santo. Ver com os olhos da fé, contemplar e adorar a Deus em surpresa e admiração. Quantas vezes, né, fomos surpreendidos por Deus? Coisas que nem imaginávamos que seria possível, e Deus supre, e Deus faz de maneira extraordinária. Não dá para ser aquela pessoa, né, que você, às vezes, você encontra caminhando ali, quando você vai assim para Cabeçudas, né, ali para a praia, Beira-Rio, você olha aquela manhã bonita de domingo ou de sábado, né, apreciando aquele lugar lindo. Você diz para a pessoa: olha que coisa maravilhosa. A pessoa diz: eu passo aqui todo dia, já estou acostumado. Tem novidade mais para mim? Com Deus não tem isso. Deus pode sempre nos surpreender mais. Deus sempre tem mais. Se olharmos para o Senhor Jesus, a caminhada dele com os discípulos dele, em todo o tempo que caminhavam com Cristo, sempre eram surpreendidos pelo Mestre. Sempre. Não tinha rotina com o Senhor. Ele nunca fazia as coisas do mesmo jeito. Sempre podemos viver em novidade com Deus. Ele sempre tem algo mais para nos dar e nos surpreender também. Então, com os nossos pés firmados nas Escrituras, podemos subir àquela altura misteriosa de espiritualidade e ter tanta consciência de Deus ao ponto de perdermos a noção de todas as outras coisas. Sabe aquele momento de vigília, de adoração, de oração, mesmo em casa, às vezes sozinho, que você está ali meditando e buscando ao Senhor, parece que tudo some. É só você e Deus. Aquele momento extraordinário. Se perder, ou melhor, se achar na maravilha que é Deus. Essa é a nossa herança espiritual. Essa é a plenitude da nossa redenção em Jesus Cristo. Mas qual a nossa dificuldade em conhecer a Deus dessa forma? Por que às vezes é tão difícil andarmos sempre assim? Em novidade, né? E tão próximo, tão único com Deus. Por que às vezes é tão difícil, né, manifestar essa glória de Deus em nossas vidas? O homem perdeu o rumo por causa do pecado. Romanos capítulo 1, versículo 21 nos diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o seu coração insensato se obscureceu. Nós vemos isso, né? Deus se revela em tantas coisas, mas você conversa com tantas pessoas, elas não conseguem perceber. É difícil para elas admitir. Não, isso é tal coisa. Não, isso é... Parece que não consegue enxergar, parece que está cego, o coração endurecido. E de fato é isso mesmo. O pecado fez isso com a gente. Nos distanciou e distorceu qualquer ideia que a humanidade tinha a respeito do Senhor. Eles olham a criação e não ficam espantados com ela. Ficam satisfeitos com as suas explicações.
Ainda Romanos 3:23 nos diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós perdemos isso. Perdemos a presença dessa glória, a capacidade de manifestar isso plenamente. Por isso que a conduta humana se tornou indigna. O coração é tomado por um vazio do tamanho de Deus. Por isso que, por mais extraordinárias, por mais incríveis que as coisas que a humanidade faça, tudo tem o seu lado ruim. As grandes invenções humanas, nós criamos remédios, tratamentos, curas para doenças terríveis, mas também criamos armas biológicas. Criamos máquinas e veículos para viajar rapidamente, mas também criamos armas que matam muito mais e mais eficientemente também. Então, toda a nossa capacidade, que deveria ser realmente apenas para fazer o bem, apenas para mostrar a glória de Deus, também manifesta a maldade, manifesta o pecado no coração do homem, corrupção. E é por isso a necessidade dessa afirmação, mesmo para quem já é cristão, mesmo para nós que temos um bom tempo aí de caminhada com Jesus. Precisamos sempre ter em mente, somente a Deus a glória. Por que isso é um desafio para nós? Somente Deus a glória foi um lema reformado que veio do entendimento de que, assim como a criação, tudo que o homem faz deve ser para a glória de Deus. Esse deveria ser o nosso combustível. Era isso que devia mover a vida da gente. Viver para a glória de Deus. Isso devia ser natural. A gente foi criado para isso. Mas um dos maiores problemas do homem em todos os tempos, e parece que muito mais hoje em dia, é a questão do próprio significado. O que é a vida? Muita gente não quer mais viver hoje em dia. Tantas pessoas desistindo, né? Entregando os pontos, se matando, perdendo o rumo. Não encontram razão para prosseguir. Na época da Reforma, de uma maneira geral, as pessoas viviam para a igreja. Isso aparentemente era bom, tinha um forte sentimento religioso, uma busca pelo divino. No entanto, a igreja havia tomado o lugar central da vida das pessoas. Elas estavam totalmente dependentes da igreja, em tudo, como instituição, né? Fala como instituição. Tudo, do conhecimento, da arte, a economia, toda e qualquer outra riqueza, estava atrelada à igreja. Tudo girava em torno da igreja. Tá, e onde é que está o mal nisso? Bom, o mal está no fato de que a igreja começou a pensar só na sua própria glória e grandeza. Infelizmente. O próprio Lutero vivia para a igreja também, até descobrir que a igreja não estava mais vivendo para Cristo, mas para si mesma. E não só ele, outros também, Calvino, Zwinglio, Farel, Knox, todos afirmaram com suas palavras e atos que iriam viver para Deus. Queriam viver para Deus. Calvino mesmo comentou: Deus deseja que a sua glória seja manifesta no seu povo. Deus quer que a gente manifeste a glória dele, e não a nossa própria. Sabe quando alguém diz para você assim: cara, você é um cara legal, pessoa honesta, gente boa, meus parabéns e tal, que coisa legal, você é o cara. E aí a gente, valeu, obrigado. Valeu aí. Aquela massagem no ego, né? Aquela massagem. A glória é minha. Eu recebo, eu aceito a glória, como se fosse minha. Não é aquela coisa assim, não sou eu. É o que Deus fez na minha vida. Você está vendo o que Deus fez na minha vida? Deus mudou a minha vida. Qualquer elogio, qualquer glória é dele, não é minha, não. Isso faz diferença. Isso pode mudar, impactar vidas. Poxa, se mudou a vida dele, pode mudar a minha também. Hoje nós corremos o risco perigoso de viver para a nossa própria glória.
Isso fará aos poucos com que as pessoas que estão na igreja percam o sentido real da sua existência. Quando outras coisas tomam a frente daquele que deve ser o nosso único motivo para termos sido feitos igreja de Deus, viver para a glória de Deus. Todos corremos esse risco. O homem somente encontra o seu significado quando consegue cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Só consegue ser realmente feliz, plenamente feliz e satisfeito quando a gente alcança isso. Quando a gente entende o que foi criado, quando a gente entende, olha, Deus me fez assim, Deus me deu essas capacidades e eu estou usando isso para a glória dele. E fico feliz com isso, eu me alegro com isso. Há uma recompensa já embutida nisso, uma satisfação em fazer isso. Ser um cristão reformado implica em viver somente para Ele e para a sua glória. Por isso é necessário sempre reformar. Para que em todas as coisas que fazemos, é Deus que seja glorificado. Corremos atrás hoje de muitas coisas, visando quase sempre a nossa própria vontade e bem-estar. Não é um pecado, exatamente, né? Procurar o próprio progresso, as necessidades básicas. Mas isso não pode ser a razão da nossa existência. Deus não nos criou só para isso. Uma vez me perguntaram, né, por que toda a glória só a Deus? Uma conversa assim, bem peculiar, eu lembro dela até hoje. A pessoa me perguntou, por que toda a glória a Deus? Por que eu devo dar glória a Deus? Essa pessoa não era cristã, né? Então foi uma pergunta, foi uma conversa assim, difícil. Vou falar da minha opinião, vou falar da minha experiência só. Vou usar a palavra tem poder. A palavra pode mudar a vida dessa pessoa. Eu li o texto de Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor aos ídolos. Deus é a razão de tudo, Deus é a fonte de tudo. Ele nos criou. Então Ele sabe o propósito da nossa vida. Está nas mãos dEle tudo que eu preciso. Tudo que eu mais necessito está em Deus. Como que eu vou procurar em outras coisas, em outros lugares? Deus sabe disso. Deus sabe que se o nosso coração estiver apenas em outras questões, buscando um lugar fora dele, estamos nos enganando, vamos nos frustrar, estamos sendo escravizados, enganados por ídolos. Deus sabe disso, por isso Ele diz que a glória dele não divide com ninguém, porque pertence a Ele, Ele é a origem da glória. Não existe em lugar nenhum aquilo que nós mais precisamos, só está nele. Mas essa pessoa, ela criou um Deus da própria cabeça dela, né? E nessa imaginação, esse Deus, ele parecia um sujeito ciumento, egocêntrico, narcisista, que exigia ser bajulado e queria ser o centro das atenções. Então, na verdade, ela criou um ídolo, né? A imagem e semelhança do que ela acha que é dela. É o que ela imagina que seja. Então, ela olha para Deus e pensa assim. Ela lê essa palavra aqui e vê esse ídolo. E aí eu lembro que li também em João 17, capítulo 5. Jesus ora, né, o Pai, quando está ali naquele momento já encerrando o seu ministério, Ele ora por nós também, por seus discípulos. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E aí eu mostrei para ela, olha, Deus é a própria glória. Ele já tinha tudo antes do mundo ser criado. Ele não precisa, né, na verdade, da nossa exaltação, da nossa adoração, do nosso louvor. Ele não precisa que a gente dê glória a Ele. Ele já tem isso desde o início da eternidade.
Se é que houve um início, né? Deus não tem início nem fim. Deus sempre teve a glória com Ele. Ele é a origem. Então, a pessoa pensou, bom, então não precisa que eu lhe dê glória. Aí aí foi ali que eu percebi, como é difícil. Foi ali que eu percebi como o pecado, ele corrompe o nosso coração, o nosso entendimento de maneira grosseira, só que também de maneira sutil. Porque ali naquela pessoa, eu vi materializado ali, na minha frente, muito do que acontece dentro da gente, no nosso interior. Talvez a gente não fale, a gente não exponha, mas essa guerra está dentro da gente. Quantas vezes a gente tem dificuldade, assim, muita dificuldade de glorificar a Deus, de agradecer a Deus em algum momento da nossa vida, de reconhecer, de louvar. Muitas vezes a gente chega no culto travado, o louvor não está fluindo. Tem uma luta interior dentro da gente. Quantas vezes a gente leu a palavra e, não sei, eu não concordo muito com isso não. Na minha opinião, isso não deve ser bem assim. Vou ler, de repente tem outra exegese aí, outra interpretação, né? Tem tantas aí, né, pastor? Vou encontrar algum intérprete da Bíblia aí que me agrade mais, que eu concorde mais aí com a explicação dele. Tem uma guerra interior dentro da gente, tá? Tem alguma coisa acontecendo ali, muito parecido com o que aconteceu ali na minha frente. Uma luta. Então o pecado corrompe também grosseiramente, mas sutilmente, ao ponto da gente não perceber que está roubando ou está negando a glória a quem é devida. Eu vi ali também o estado bruto da luta que está no nosso interior. Quer um exemplo? Porque falar nessa questão espiritual, de glória de Deus, parece uma coisa tão celestial, tão grande, tão elevada. A gente precisa trazer um pouquinho aqui para o nosso cotidiano, para ver que, de repente, a gente entende melhor, assim, nos ajuda a visualizar. Pensa num casamento. Acho que a maioria aqui é casada, né? Quem não é, pelo menos já foi num casamento. Aquela cerimônia, aquele momento tão bonito, aquela celebração, não é um momento para esbanjar, para se mostrar. Não, não é isso. A celebração é uma comemoração do amor, da união de um casal. É a celebração de um compromisso que eles estão assumindo. É uma celebração daquilo que aconteceu lá no início, lá no Jardim do Éden, onde Deus une o primeiro casal e os abençoa. Aquela comemoração, aquela celebração, é isso. Ela serve para exaltar isso, esse momento maravilhoso, alegre, para a gente se alegrar por isso. Então imagina que você está num casamento, mas aí tem uma celebridade ali no casamento, né? E aí, de repente, o noivo e a noiva não tem mais importância. Todos os convidados estão ali em cima da celebridade. Me dá um autógrafo. Vamos tirar uma foto aqui. Aí essa tal celebridade, né, se achando assim, empoderada. Legal, vou tomar conta da festa. Ô casal, sai fora, vai, tchau. O bolo está bonito, eu vou aproveitar. Ô fotógrafo, agora a festa é minha, tá? Eu sou o centro da festa mesmo. Como é que a gente se sente em relação a isso? Não dá uma indignação assim? Que é isso? Eu vim para cá para... Não foi para isso, não. Coisas, que cena estranha, que cena ridícula. Essa pessoa tem algum problema, né? Um aniversário, por exemplo. Que aí está um aniversariante lá, naquele momento, né, que todo mundo fica meio constrangido, não sabe se bate palma, se canta, se faz... Na hora ali e tal, aí a pessoa, não, tá bom, deixa, sai fora, eu vou assumir aqui, eu vou soprar a velhinha, podem cantar parabéns para mim e tal, agora a festa é minha. Imagina, que absurdo. Uma formatura, está lá na hora do formando receber o diploma, aparece um maluco lá, ei, sai fora, esse diploma é meu, vou tirar foto aqui, legal. Gente, pode me aplaudir, tá?
São cenas ridículas, constrangedoras. Só de imaginar a gente fica meio indignado, assim, principalmente se é você ali que deveria estar celebrando o casamento, né? Recebendo o diploma. Tem alguém roubando aquilo, a razão daquilo acontecer. Tem alguém deturpando a razão daquilo, o sentido daquela festa, daquela celebração. Esse figura tem nome, tá? A gente vai falar um pouquinho mais dele. Esse cara aí. Qual que é o antídoto para isso tudo? Qual o tratamento para essa doença da alma? Filipenses capítulo 3, versículo de 7 a 10. Paulo nos diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. É aqui que vem o desafio. Nas semanas passadas, nós falamos sobre as outras 5 solas, né? Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Todas essas declarações são realinhamentos, né? São a gente apontando a direção, novamente para a direção correta. Mas quando nós declaramos somente a Cristo a glória, é uma sentença de morte. Quando declaramos isso, como Paulo aqui nos revela, é uma sentença de morte do nosso egoísmo, do nosso ego, do nosso egocentrismo. O mundo girando em torno da minha barriga. É o carinha lá da festa, o invasor lá, o usurpador da festa. É aquele cara. É ele que arma toda a confusão na nossa vida. É ele que rouba a glória do casamento. O casamento não é mais para glorificar a Deus, não é mais a celebração do amor, é para me satisfazer. É para o meu bem, é para o que eu quero que seja. Trabalho não é mais trabalho em equipe, não, é para mim, toda a glória é só para mim. Eu tenho que me destacar sempre, tudo é para mim. Esse carinha, o ego, o pecado, né, trabalhando na nossa vida, ele que causa toda essa confusão. Ele que distorce todas as coisas. Ele que quer roubar a glória de Deus para si. Para quê? Não a glória em si mesmo. Não há nada de bonito nessas atitudes. A gente vê as consequências delas todos os dias. Casamentos destruídos, relacionamentos destruídos, dificuldade no trabalho, uma luta para conviver com outras pessoas. É esse carinha trabalhando, roubando a glória que é de Deus. Distorcendo a nossa vida, todas as coisas da nossa vida. O único jeito de tratar isso é a morte do ego. É como Paulo declarou aqui, para mim tudo é perda. Considerei tudo perda. E ele perdeu muita coisa. Paulo era uma celebridade na época. Teve um dos maiores mestres. Era um cara novo, mas já tinha autoridade, já tinha respeito de todos os líderes religiosos. Era um cara importante na época dele. Achava que estava fazendo certo. Era zeloso no trabalho dele, em perseguir a igreja de Cristo. Até que um dia ele trombou com o próprio Cristo. E aí a casa caiu. E aí ele percebeu que não havia glória nenhuma no que estava fazendo. Quando ele realmente conheceu a verdadeira glória, o Senhor da glória.
quando ele considerou tudo aquilo que ele tinha como perda, né, abriu mão de tudo aquilo para poder receber essa glória verdadeira que vinha de Cristo, aí sim a vida dele foi extraordinária. Todos nós aqui somos abençoados com a herança do trabalho de Paulo. Não só pelas igrejas que ele fundou, não, mas a herança que deixou, todas as cartas, tudo que ele nos ensinou, boa parte da nossa teologia e doutrina, trabalho de Paulo. Deus se manifestando na vida dele, manifestando a sua glória através dele. Deus tornou a vida de Paulo gloriosa. E ele nos escreve mais, em Gálatas 2:20, ele diz: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí está o remédio e o nosso maior desafio. Precisamos nos livrar desse usurpador que se recusa a deixar a glória de Deus se manifestar em nossa vida. E Cristo veio para dar um fim ao eu. Isso mostrou pela vida dele. O Senhor Jesus não veio aqui para fazer a própria vontade, mas ele viveu para fazer a vontade do Pai. Por isso sua vida foi gloriosa. Por isso ele pede ao Pai: Pai, glorifica o teu Filho agora, com a glória que a gente tinha no início de tudo. A vida de Cristo foi gloriosa exatamente por isso. Ele não teve vontade, ele viveu para fazer a vontade do Pai, para revelar a glória de Deus. Por isso foi tão extraordinária. E da mesma forma, ele nos ensina também em Mateus 16:25. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, achá-la. Então essa sensação que a gente fica querendo reter esse agir de Deus, não, tem que ser do meu jeito, tem que ser o que eu quero. A gente achando que está tentando salvar alguma coisa. Na verdade está perdendo. Está perdendo tudo que Deus quer fazer em nós e através de nós. A verdadeira vida está deixando de fluir ali. Porque a gente está tentando salvar uma coisa que não tem salvação. Que já está perdida. Condenada pelo pecado. Deus tem mais para nos dar. Uma verdadeira vida para nos dar. E há uma beleza extraordinária, uma plenitude de alegria em viver e fazer tudo somente para a glória de Deus. Há um versículo que eu considero um dos mais bonitos. Está em Salmo 90:17. Nem toda tradução traduz do mesmo jeito, mas mesmo, embora formosura, graça também seja a mesma, né? Parecida a palavra. Mas diz: e seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. Deus quer tornar a nossa vida bonita, a beleza de Deus na nossa vida. Ele quer revelar isso em nós, mais e mais. Que assim seja, meus irmãos. Que o Senhor remova dos nossos corações todo o horror do pecado, a vergonha do nosso egoísmo, para que se revele mais e mais a vida de Cristo em nós. Sim, Cristo não veio apenas nos livrar da condenação eterna, não veio apenas nos salvar do inferno. Ele veio também para que a vida dele se manifeste em nós, mais e mais. E a sua glória tome conta da nossa existência. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Somente Deus a glória. Amém? Vamos orar. Pedir a Deus que cele a palavra no nosso coração, porque eu sei o desafio que é. O nosso ego, o nosso usurpador, ele não desiste fácil, não. Ele esperneia, ele luta o tempo todo. Mas mais poderoso é o Senhor para nos transformar e nos dar uma vida que está além do que a gente pode imaginar ou
pedir ou sonhar. Vamos orar? Pai eterno, nosso coração foi desafiado mais uma vez pela Tua palavra, Deus. O Senhor conhece as nossas fraquezas, as nossas lutas, as nossas dificuldades. O Senhor sabe do barro que nós somos feitos. Mas o Senhor também conhece melhor do que nós a razão para a qual a gente foi criado. O propósito tão bonito e tão maravilhoso que está em Teu coração, Pai, que o Senhor quer revelar em cada um de nós. Oh, Pai, que o Senhor nos mostre essa beleza do Teu agir. Que o Senhor manifeste a beleza da Tua glória mais e mais aos nossos olhos, Deus. Para que a gente não fique mais tão focado em nós mesmos, Deus. Tantas coisas, queremos tantas coisas, Pai. Tantos dons, tantas dádivas. Mas o que mais precisamos é o Senhor dos dons, é o Senhor das dádivas. Um presente sem Ti, Pai, é perigoso. Todo dom sem o Senhor é perigoso. Precisamos de Ti mais do que tudo, Pai. Precisamos do Senhor em nós, se revelando em nós mais do que tudo. Mostra, Senhor, trabalha em nós. Desmascara essas atitudes egoístas, esse agir do pecado em nosso coração, mesmo nas pequenas sutilezas, Pai. Revela, desmascara esse agir, para que a gente possa rejeitar essa ação e buscar em Ti a força que nós precisamos. Transforma-nos, Pai, mais e mais. Queremos que seja revelado em Ti, ó Pai, a nossa verdadeira humanidade. Só em Ti podemos conhecer quem nós realmente somos. Mostra, Senhor, através de nós, através do Teu povo, através de cada um de nós, a Tua glória. Todo o tempo, tudo o que fizermos, a gente possa Te reconhecer e realmente Te glorificar com nossa vida. Agora sim, agradecido de todo o coração.